a Deus, queridos, noite de hoje, nossa sequência de mensagens, pregação expositiva, sequencial, Colossenses capítulo 1, verso de número 24 até o verso de número 29. Colossenses capítulo 1, o verso 24 até o verso de número 29. Nós estamos no quinto sermão dessa série, hoje encerrando o primeiro capítulo dessa carta do apóstolo Paulo, que tem 4 capítulos, e hoje nós falaremos então nesse quinto sermão do verso 24 ao verso de número 29. Colossenses capítulo 1, o verso 24 até o verso 29, queridos. Glórias a Deus. Irmãos, diz assim, irmãos, a partir do verso de número 24, vamos ler a mensagem que o apóstolo Paulo traz à igreja. Muito obrigado. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor nessa noite. Estamos aqui mais um domingo, Senhor, para celebrar ao Senhor o culto solene, Pai. Meditar na Tua palavra, cantar louvores, ser, Senhor, ministrado pela ceia do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este momento, e pedimos que, no nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito fale à nossa mente, ao nosso coração, aplicando a verdade do Evangelho para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Imagine a situação da igreja em Colossos, fundada por Epáfras, que Paulo já dá testemunho no primeiro bloco. No primeiro sermão nós falamos aqui que Epáfras é um fiel ministro de Cristo, que é fruto do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. E Epáfras vai ter com o apóstolo Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, na prisão domiciliar. Essa primeira prisão ele pode receber pessoas ali. E Epáfras conta a ele algumas circunstâncias das heresias que rodavam a igreja de Colossos, né? Agora imagine a igreja, irmãos, que nós já vimos na semana passada, que ela é o corpo de Cristo. E que Cristo é o cabeça e o dono da igreja. A igreja sendo direcionada, guiada por alguém que na fama aí fora, que na linguagem aí fora era um prisioneiro, por alguém que era um provocador de contendas, por alguém que na linguagem dos judeus, um perturbador. Era essa a situação de Paulo. Nós vemos que a calúnia, a difamação aos cristãos, ela tem desde o início. O apóstolo Paulo aprisionado. Por que motivo? Por pregar o Evangelho. Aprisionado por ministrar o Evangelho. Caluniado por dizer que estava provocando dissensões contra o Deus dos judeus. Há um mundo aí fora crendo, falando, esse povo é louco, esse povo está seguindo um homem que está preso, esse povo está seguindo alguém que é provocador de contendas. Irmãos, mas enquanto o apóstolo Paulo, ele era essa pessoa
considerada para o mundo e fora, para a igreja de Cristo, ele era o apóstolo do Senhor, o enviado, era um servo fiel. Então note que não importa a rotulação que o mundo propõe à pessoa, ao cristão. O importante é a sua essência, o seu caráter, o importante é o que ele é em Deus. Nós vemos várias vezes o apóstolo Paulo falando, eu sei quem tenho crido, eu sou conhecido do Senhor como o Senhor me conhece. Então, irmãos, e nessa noite eu quero ministrar com vocês sobre a vida de um fiel discípulo, ou a vida de um fiel servo, e o mistério do Evangelho. A vida de um fiel servo e o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo passa agora a falar sobre as aflições de Cristo, que ele sofre por amor de Cristo. O apóstolo Paulo normalmente vai usar expressões como corpo, como conhecimento, como plenitude, que eram termos que sondavam o primeiro século, eram termos que estavam sondando a igreja de Colossos, com o conhecimento através de adquirido conhecimento para a salvação, o conhecimento sofisma, né? De assim você se libertar da sua prisão nesta carne, de você ser um espírito evoluído. Paulo já rebate isso falando na semana passada que nós vimos, que Cristo é o cabeça da igreja, comparando que a igreja ela é o corpo de Cristo. Falando plenamente que a nossa redenção, irmãos, a remissão dos nossos pecados, ela é plena. Que naquela cruz, como nós vimos nos versos anteriores, né? Nos versos 21, ele fala que estávamos inimigos, éramos estranhos pelas más obras e nos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, o corpo de Cristo foi o fator crucial, o mediador ali para nos reconciliar com Deus, nos fazendo apresentar perante Ele santos e culpados e irrepreensíveis. Que na cruz, Ele fez paz, reconciliando todas as coisas. Jesus reconciliou todas as coisas. E agora o apóstolo Paulo fala sobre essa vida do ministro. Irmãos, primeiramente a vida de um ministro fiel, a vida de um servo fiel, é uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Olha só o verso 24. Agora me regozijo no quê? Nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Quem que é o corpo? A igreja. Note que ele está todo o tempo rebatendo aquela ideia que o corpo é mau, que a matéria ela vai ser destruída. E nós já vimos que a matéria, o nosso corpo, também vai participar da redenção final. Note, irmãos, mas a vida, eu quero destacar a vida, a postura de um cristão maduro, de alguém que está falando, que no segundo sermão nós falamos que ora para que os irmãos tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós vemos alguém que vive isso na prática. Irmãos, quantos de nós, talvez, na posição do apóstolo Paulo, já teríamos abandonado o Evangelho? Queridos, quantos no primeiro século? Porque nós vemos as histórias, não tem só as histórias boas. Os irmãos que foram para a fogueira e não negaram a Jesus. Estevão que foi martirizado. Teve muitas pessoas na história da igreja que não sustentaram a fé. Teve muitas pessoas que, quando veio a perseguição, abandonaram a fé. Mas a igreja continuou crescendo fielmente, porque temos a convicção que Jesus, o cabeça da igreja, está vivo e opera em nós pelo teu Santo Espírito. Mas olha só, Paulo está então aprisionado e ele fala, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Irmãos, isso é amor. Nós vemos no dia de hoje as pessoas falarem de amor. Ah, tudo que te faz bem é amor. É um amor hedônico. O que é um amor hedônico? Aquilo que tem nome do prazer. Amor nunca esteve relacionado com sentimento. O amor nunca esteve mostrando, eu te amo. Tá bom, mas como você me ama? Eu amo. Quantas vezes, quantas pessoas, eu amo, e daqui a pouco apunhalada pelas costas. O servo fiel é aquele que ama a renunciar a si mesmo. A Bíblia vai nos relatar também, na primeira carta de João, né, verso 3:18, filhinhos, não amemos de palavras, mas de obra e em verdade. Eu sempre tenho ministrado isso à igreja. Irmãos, amor não é eu te amo. Amor não é carícias. Amor não é palavras. Amor é atitude. Amor é ação.
Amor é renúncia. O amor ágape, um amor que se entrega, um amor que coloca-se no lugar do próximo. Como Deus nos amou. A Bíblia nos diz que Deus nos amou, Romanos 5:8, que o seu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que notícia maravilhosa. Como o apóstolo Paulo está amando a igreja. Ele está preso por causa de Cristo. Como ele está amando a Cristo, primeiramente. Ele está preso por causa de Cristo. Quem era Paulo? Príncipe dos fariseus. Basicamente um príncipe, né? Fariseu de fariseus. Da tribo de Benjamim. Segundo a lei, irrepreensível. Discípulo do maior professor da época, Gamaliel. Admirado pelos judeus. O homem que quando falava, o sinédrio se calava. O homem de uma sabedoria humana incrível. Mas em Filipenses ele fala que eu considero tudo isso por refúgio, a fim de ganhar Cristo. Paulo tinha sua vida, entre aspas, boa. O apóstolo Paulo estava tranquilo. Ele era perseguidor ao invés de ser perseguido. Mas ele se doa, se renuncia tudo isso por amor a Cristo. É pelo Evangelho de Cristo que ele está preso. É pelo Evangelho de Cristo que ele foi chicoteado. É pelo Evangelho de Cristo que lá também em Atos 16 ele foi aprisionado. E nós vemos sempre a vida de Paulo, irmãos. Isso que eu falo, tudo que ele recomenda nas cartas é alguém que viveu. Atos 16, aonde ele expulsa o espírito maligno de um adivinho, de uma adivinha. E ele está preso e a Bíblia nos relata que perto da meia-noite ele estava fazendo o quê, meu irmão e minha irmã? Ele com Silas na prisão, orando e cantando louvores ao nosso Deus. Paulo sabia quem era Jesus. Paulo sabia que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo tinha plena convicção. E agora ele está preso. Tudo porque eu descristei. E eles falam o quê? Eu me alegro nas minhas aflições, a fim de completar minhas aflições em Cristo, em favor da igreja. Ou seja, muitas pessoas poderiam falar, o Epáfras chega na cadeia e Paulo fala, sai daqui, Epáfras. Eu estou preso por causa disso. Eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber desse povo. Paulo não, eu me alegro. Isso é renúncia, irmãos. No marco do Evangelho. Eu me lembro de um texto citado no início, para começar os estudos do ministério, que é o texto que eu tenho gravado na minha mente, irmãos, no coração, é Marcos 8, 34 em diante, que diz que Jesus, ajuntando os discípulos, chegando ali a multidão, Jesus pega e fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Depois ele fala, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. Então, irmãos, note a vida de alguém cheio do Espírito Santo. A visão que o mundo tinha do apóstolo Paulo. A visão, irmãos, que muitas teologias de hoje teriam do apóstolo Paulo. A teologia da prosperidade, segundo ela, o apóstolo Paulo é um fracassado, é um derrotado. Porque ele está aprisionado. Ele não está próspero. Ele está perseguido. Ele sofreu naufrágio. Ele sofreu chicotadas. Ele sofreu apedrejamento. Ele sofreu calúnia. Tudo que a teologia da prosperidade vai dizer que se você não prosperar, se você é doente, se você está padecendo essas perseguições, isso é pecado. Certa feita eu vi um vídeo curto de uma pessoa, um líder de uma igreja, dizendo, uma das provas de que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. E pasmem, para assustar, é lugar que milhares de pessoas ouvindo isso, uma heresia. Nós chegamos à conclusão que nessa visão Deus não está com o apóstolo Paulo. Abandonado, preso. O que nós faríamos no lugar do apóstolo Paulo, irmãos? Paulo se mantém fiel, renunciando a si mesmo. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Nós estudamos isso em Filipenses. A palavra pregada, Paulo pregou para o Império Romano, para a guarda pretoriana. Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma 4 cartas, nós já vimos quais são elas. Aí ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Filemon, que nós já fizemos, que é um capítulo só. Que carta maravilhosa. De Onésimo, um escravo fugitivo que se encontra com Paulo em Roma e agora ele se torna um útil irmão, servo do Senhor Jesus Cristo. E Onésimo, que era o fugitivo, é quem leva junto com Tíquico a carta aos Colossenses. Esse é o Evangelho que transforma-nos. Este é o Evangelho que trabalha em nosso coração para renunciar a nós mesmos em favor do povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, eu me alegro, eu me regozijo no sofrimento. Meu Deus, que coisa de louco que é o Evangelho, né? Só é possível por causa de Cristo, o Espírito Santo em nós. Por quê? Qual é o motivo da alegria dele? Porque ele está preso, mas a igreja do Senhor não. Ele está preso, mas Jesus está vivo. Ele está preso, mas a igreja continua procurando ele, reconhecendo a sua autoridade apostólica. E ele, eu me entrego às pressões que restam na minha carne, note, a matéria, em favor do corpo, que é a igreja. Fiel ministro, fiel discípulo é aquele que não renuncia, não foge da luta, que não renuncia à sua missão de viver da glória de Deus. Que coisa, meus irmãos! É aquele que está a fim de fazer tudo que vem nas suas mãos para o louvor da sua glória, da glória do Pai, né? Olha o verso 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Para que, meus irmãos? Pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, ele é uma vida de renúncia e amor a Cristo, a igreja. É uma vida que não esquece da sua missão, do seu foco. Irmão, se tem alguém que nós encontramos na Escritura focado, é o apóstolo Paulo. Alguém convicto em Cristo Jesus. Não é possível um negócio desse. Como que alguém focado? Você já percebeu um cristão desfocado? É o que Paulo fala em Éfeso, né? Em Efésios. Vai por vento de doutrina. Paulo é alguém focado. Paulo, ele sai da cadeia em Atos 16, ele vai continuar a pregar o Evangelho. Pedro, em Atos 4, também sai da prisão, em Atos 12, depois ele vai pregar o Evangelho. Paulo é focado. Eu sou ministro de Cristo, eu estou preso, a palavra não está presa. A igreja vem até mim, escrevo carta, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, falando de corpo, refutando as heresias. Note que alguém focado na sua missão, alguém focado no seu ministério, irmãos, não tem tempo para ficar se queixando. Grave isso, que isso é muito importante para nós. Alguém focado, alguém que tem o conhecimento, o cumprimento da palavra de Deus, que ele fala aqui, a palavra de Deus, é alguém que não tem tempo. Paulo não tinha tempo para murmurações. Queridos, nós olharmos superficialmente, vai falar que Paulo é um super-herói. Acho que o apóstolo Paulo, não tinha sentimentos. A Bíblia não relata. Acho que muitas vezes não chorou. Acho que Paulo não passou aflição. Quando ele escreve a Timóteo, na minha primeira audiência, todos me deixaram. Mas o Senhor me assistiu. É a convicção de um chamado. É uma fidelidade extrema ao Senhor Jesus. Irmãos, nós olharmos para o primeiro século, para as cartas, olharmos para como cristãos se comportavam. Vamos não para muito longe, né? O primeiro século está muito longe, mas as quantos irmãos de fé vocês conhecem? Se olharmos para a década, os irmãos mais antigos, de 90, os irmãos mais antigos ainda, a década de 80, viram fiéis ministros de Cristo, padecendo perseguições. E queridos, você quer ser fiel a Jesus Cristo, você quer permanecer focado no ministério, grave um verso no seu coração, grave a Bíblia toda, né? Mas um verso é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos aqueles que querem ser fiel, seguir a Jesus Cristo, padecerão perseguições. A perseguição é na marca. O homem derrotado para o mundo, vitorioso para o reino de Deus, por viver a Cristo. Como pode, né, irmãos? Eu me alegro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em Cristo. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no corpo de Cristo. E, irmãos, como Deus é gracioso, né? Nas aflições e em homens de tribulação há um hino. E o refrão é: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Mas a carta, essa carta gloriosa escrita em tribulação. A carta aos Efésios escrita em tribulação.
A carta aos Filipenses, a carta da alegria, escrita em tribulação. Queridos, a carta da reconciliação, a carta a Filemon, escrito em tribulação. Como as prisões, como os sofrimentos do apóstolo Paulo foi benéfico para o povo de Deus. Nós temos aqui uma coisa, queridos. A obra é maior do que o obreiro. A obra, ela é maior do que o obreiro. Isso temos que sempre ter em mente. Se eu não me engano, não sei se eu falei também nesta manhã, na escola bíblica dominical. Nas coisas que nós temos que tomar cuidado com o nosso ego. Satanás, além de ser especialista em diluir a palavra de Deus, ele é especialista em encher a nossa bola. Né? Esse é o cara. Bom, nós estudamos um pouco da primeira carta a Coríntios, falando dos dons, e vemos que problemas que aconteciam lá no primeiro século acontecem hoje. Aparições de irmãos. Ego, pessoas brigando por posição. E nós vemos o maior apóstolo, que era considerado o menor, falando: me alegro nas minhas aflições. E estou a fim de preencher o que resta das aflições de Cristo. Por amor a Cristo, por amor à igreja. O ego, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Quantas pessoas, pastores, lideranças na história, que caíram por causa do ego inflado. Há um livro que nós já compartilhamos com a igreja, né? Muitos irmãos já leram, pode comprar baratinho, de R$10. Do Tim Keller, Timothy Keller, livro de 40 páginas, irmãos. Chamado 40 páginas e acho que é 9 por 5 por 10, uma coisa assim, é pequenininho. Chamado Ego Transformado. Irmãos, quando Deus nos converte, uma das primeiras coisas que Ele faz na regeneração é transformar o nosso ego, é lembrar que nós não somos nada. E a Bíblia falou claramente, né? Aqui na semana passada, né? Éramos inimigos de Deus. Estávamos contra Deus. E que pela cruz Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. Fique nítido, né? A salvação não fomos nós que fomos lá e pegamos, foi Deus que veio até nós. Só há um jeito de sermos salvos, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, e note então que a obra, eu quero que você grave isso na sua mente, a obra ela é maior do que o obreiro. Essas paredes que nós reformamos, que está muito bonito, que está aconchegante, nós reformamos a nossa geração, nossa gestão. Mas não fomos nós que erguemos. Parede não é a igreja, tá? Mas é um lugar que nós temos para cultuar. Estou citando exemplo porque é o lugar que nós congregamos. Irmãos do passado se doaram terreno, levantaram paredes, levantaram um lugar para a igreja se reunir. Irmãos que mexeram em construção, muitos já estão com Cristo. Irmãos vêm, irmãos vão, irmãos. Líderes vêm, pastores vão, liderança vem, liderança vai. Mas o autor da vida, Jesus Cristo, continua soberanamente reinando no trono. O único insubstituível é Jesus, que está no trono da sua glória. Pode passar, irmãos, daqui 100 anos, provavelmente nenhum de nós está aqui. Pode ser que os bebês de colo cheguem a 100 anos. Mas nós não estaremos aqui. Mas se Jesus não estiver voltado, neste lugar ainda vai ter um povo cultuando e adorando. Vai ter outro pastor adorando, porque essa igreja vai permanecer fiel até a volta do Senhor Jesus Cristo. Obreiros vão, obreiros vai. Geração entra, geração sai. Mas a obra continuará eternamente. Sempre na caminhada, irmãos, isso que eu tenho gravado para mim. Isso é o nosso ego. O Guilherme, você é o fera, você é o cara, você é bom, você é... Não, atrás de mim, Satanás. Tem que falar que é nem Jesus. Quando Pedro vem, não, Senhor, não para atrás de mim. A obra é maior do que eu. O obreiro não é dono da obra. Tem muitos lugares doentes, por quê, irmãos? Porque o obreiro se sente dono da obra. É meu. Impérios construídos por homens. Quando nós vemos o maior apóstolo aprisionado e querendo servir. Não só querendo, como servindo a muito. Nós vemos isso aqui. Muitas pessoas falam, não, tem que valorizar o líder, tem que valorizar, tem mesmo, tá? Só não tem que colocar acima da obra. A igreja funciona sem qualquer um de nós aqui. Veja, no sentido macro.
Sentido coletivo, precisamos uns dos outros. Mas no sentido da soberania de Deus, sem eu, a igreja continua funcionando. Sem qualquer um dos presbíteros, a igreja continua funcionando. Se você decidir nunca mais entrar aqui, a igreja vai continuar funcionando, porque o cabeça, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória, continua vivo, reto e inabalável para todo sempre. É Ele! Ele é o propósito do reino é maior que nós. O que motivava Paulo a se alegrar, irmãos, é o propósito, é o foco. Então, que seja alguém focado. Nós gostamos muito dessa palavra hoje. Muito. Para fins lucrativos, né? Como que é fé, foco e determinação. Vamos, vou vencer. Fé, foco e determinação. Nós gostamos dessa palavra. Palavras do meio coach por aí. Tenha foco, tenha perseverança. Irmãos, tenha foco no Evangelho. Não negocie a sua santidade. Não negocie a sua posição em Cristo. Não perca de vista a sua missão, que é viver para a glória de Deus. Porque aqui nós podemos o máximo ter ouro e prata, que é corruptível. Com Jesus Cristo nós temos uma coroa eterna, incorruptível. Uma vida com Ele. Seja alguém focado, meus irmãos, na palavra de Deus. Seja alguém focado na obra de Deus. Seja alguém focado no Evangelho. Como foi o apóstolo Paulo. Não à toa ele fala, né, quando sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu Deus! Eu não tenho coragem de falar tal coisa. E o homem falou isso. O apóstolo Paulo. Não. Olhe para a vida dele. É Cristo, Cristo, Cristo. Então alguém, discípulo fiel, é alguém que Cristo é a marca dessa pessoa. E nós gostamos muito nessa palavra, foco. Seja alguém focado. Agora o pastor falou a língua que eu gosto. Seja focado, seja determinado, seja perseverante no Evangelho. Seja perseverante nisso. O que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adiantaria o apóstolo Paulo ser o maior fariseu, o maior judeu, o sucessor de Gamaliel, que na época da escola de Israel era o mais alto nível, mas ter perdido a sua alma? O foco no Senhor Jesus Cristo nos faz ter uma permanência inabalável, irmãos. Tenha foco. Vem as aflições, venham, todos nós desanimamos no momento da vida. Porque Deus está nos lembrando, você é a carne. Então, o que a carne tem que fazer? Orar. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos jejuar. Senhor, estou fraco. Pai, eu dei uma perdida de foco aqui, Senhor. Eu dei uma murmurada, eu dei uma queixada. Senhor, me ajuda. Sejamos assim, um fiel ministro. Alguém que renuncia a si mesmo. Alguém focado no seu ministério. Tenha esse foco, irmãos, de fazer tudo que Deus manda a sua mão. Tudo que vier na sua mão, fazer para a glória de Deus. No seu serviço, seja alguém focado, um cristão justo, um cristão honesto, não difamador, não caluniador. Irmãos, nós vivemos um período de desfoque tão grande. Você quer, talvez em reuniões, se juntar liderança só de Lençóis Paulista, não vou falar do fora, e lermos só a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, talvez já dá brigas ali de socos e pontapés entre líderes. Você sabe o que está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 3? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, não dado ao vinho, não espancador, não violento, mas amável, de boa fama, inimigos de contenda, não avarento, hospedeiro. Só de lermos isso já dá briga. Porque o que nós mais vemos na liderança é o ego inflado. A igreja precisa de mim. Deus precisa de mim. Se não fosse eu, bendito seja o Guilherme. Quando a Bíblia fala o quê? Somos um pó. A Bíblia tem uma história dessa, irmãos. Um homem, um irmão que se tornou um crente, mais crente que os judeus. Assustadoramente, né? Quem que foi esse louco? Daniel revela isso. Daniel 4. Nabucodonosor. Olha o tamanho do império que eu tive. Olha o meu grande reino. Cai a loucura sobre ele. Mas lá passa-se os 7 tempos, Deus restaura Nabucodonosor. Daniel 4,35 vai nos mostrar, né, que Nabucodonosor cita palavras que talvez muitos crentes nunca citaram. Ainda bem que a salvação é pela graça. Reconheço que o Altíssimo Excelso é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é o Rei dos Céus, e que todos os homens são reputados contra ele como um nada.
Irmãos, não queira competir com Deus. Quantas vezes de pessoas em oração, quando nós fazemos reunião de orações, quando ajudava na plantação de igreja, e toda terça-feira nós tínhamos culto nos lares, e uma irmã, eu coloquei Deus na parede. Meu Deus, gente, a falta de temor tem nos levado à destruição. Porque a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Paulo está falando de sabedoria. Paulo está falando de conhecimento. Irmãos, colocar Deus na parede. O que você e eu devemos a Deus? Devemos tudo. Ele nos libertou das trevas. Ele nos tirou de um poço de pecado. Ele nos salvou em Cristo. Perdoou todas as nossas transgressões. E nos colocou em nosso seu Santo Espírito e nos deu um eterno caminhar com Ele. Louvado seja Deus. Não perca o foco. Diminui borboleta, alecrim dourado. Quem seria a igreja se não fosse eu? Imagina. Se não tivesse o pastor Guilherme, nós estamos aqui há 5 anos. Teria vindo outro pastor e Deus faria do mesmo jeito, porque é Ele o autor da obra. Não é o obreiro. O obreiro não é nada. É a obra. Então, irmãos, lembrem, quando vier o ego, eu fiz isso tudo. Opa, o obreiro não é nada. É a obra. Tá bom, pastor, mas eu não sou obreiro. No seu dia a dia. Quando for ajudar alguém, não fique assim, nossa, como eu sou piedoso, ó, eu ajudei. Não fizemos nada mais do que obrigação. Ame, socorra, perdoa, seja perdoado e não perca o foco. Que o Rei da Glória vem nos buscar, que somos o povo do livro, que somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que você fizer, passa para a glória dele. Eu adquiri uma casa, Deus seja louvado. Essas coisas são lícitas. Eu vendi uma propriedade, vou comprar outra. Senhor, que o Senhor seja louvado. Senhor, tudo que fizer seja para a tua glória. Não perca o foco. Vai ter o pleno cumprimento da palavra. Pois tem um mistério que nos foi revelado. Então, o obreiro fiel é aquele que se doa, aquele que renuncia a si mesmo. O evangelho é renúncia. É aquele que se entrega em prol do povo de Deus. É aquele que não perde o foco. Depois vamos para o verso 4, verso 29. É aquele que se afadiga no trabalho. Ele é insistente no trabalho. Depois eu vou voltar lá, mas eu vou ler o verso 29. Paulo diz, para isso é que também eu me afadigo, me esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, alguém que não tem canseira no Evangelho. Vai pregar, vai estar preso, vem gente aconselhar, vem gente para orar, vem a guarda pretoriana. Esses miseráveis que me prendeu. Estou evangelizando eles. Coisa maravilhosa. E nós temos um mistério revelado. O verso 26, irmãos. Ele termina o 25, dar pleno cumprimento à palavra, o verso 26. O mistério que estava oculto dos séculos de gerações e gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Qual que é o conhecimento? Qual que é o cumprimento da palavra, irmãos? Aqui é a chave, entendeu? Cumprimento da palavra. Era um mistério oculto. Os judeus não tinham compreendido. Os gentios estavam fora da aliança. E foi nos revelado nos últimos tempos, ele fala no primeiro século, verso 27. Aos quais Deus quis dar, olha o termo que Paulo usa, a conhecer. Conhecer o que, queridos? Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Note como que Paulo aguça a curiosidade dos irmãos. Os irmãos que gostavam de cultos de mistério, que doutrinas falsas ali propagadas. E aí, nossa, tem um mistério, Paulo vai revelar um mistério oculto, nunca dito antes. O que causa mais curiosidade aos irmãos, Vou pregar domingo que vem uma palavra nunca revelada antes. É mentira, já tem revelado ali. Talvez não chegou ao nosso conhecimento, mas já foi revelado. E o mistério é tão simples, irmãos? Verso 27, isto é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério é que Cristo, o Messias prometido, a luz que brilha na escuridão, não é o Jesus dos judeus apenas. Não é o Jesus de um povo, mas é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Rei de todos os povos, tribos, nações e línguas. O mistério é que nós somos salvos não por se abster de alimento. Somos salvos não por guardar dias. Somos salvos porque Cristo está em nós. Ele é a esperança da glória. Nós já vimos a semana passada quem é Cristo na igreja.
é o cabeça da igreja, é o Senhor da sua vida, é o dono da nossa vida. Quando nós estávamos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou. A vida cristã, ela é simples, irmãos. Não tem receita mágica para prosperar, para ser salvo. É simples, é crer no Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos pecados, confesse o Senhor. Aquele que nele crer jamais perecerá. Olha o segredo que Paulo usa. Note que Paulo quer aguçar os irmãos, né? Aos quais foi conhecer. Ou seja, novamente eu vou repetir a palavra que eu sempre digo. Não existe evangelho sem conhecimento, irmãos. E não é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento que está acessível a todos nós. É o tempo todo conhecer a Cristo. Os irmãos lá em Oséias, que eles falavam, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. Ainda em Oséias, qual que é o texto mais citado? O meu povo perece por quê? Falta de conhecimento. E nós vivemos no século XXI, queridos. Acesso à internet, Facebook, Instagram, YouTube. Você tem os melhores pregadores, os melhores professores no YouTube o tempo todo. E o que nós muitas vezes pesquisamos? Como destravar o meu quântico espiritual. 3 passos para a bênção. Irmãos, eu cansei de ver em culto. 7 chaves para a prosperidade financeira. Irmãos, prosperidade financeira é uma bênção. E Deus tem isso para o seu povo. Não é errado prosperar financeiramente. Errado é focar na prosperidade financeira. Errado é usar o púlpito para distorcer a palavra. 3 chaves, 3 palavras para o sucesso. Irmãos, o sucesso está garantido aqui em Mateus capítulo 6. É o terror da teologia da prosperidade, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Quem faz isso é os gentios que não têm a Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, a justiça, e estas coisas não acrescentará. Foco. Viva para a glória de Deus, irmãos. Seja um cidadão justo. Faça o seu melhor, que Deus está cuidando da sua vida. Eu sempre falo para os jovens, vai para a faculdade, vai para o vestibular, se dedique ao máximo, estude ao máximo, mas não perca o seu foco, a sua identidade, de quem você é, quem te chamou, para quem você vai, a vida é passageira. Não perca o seu foco, passe em todos os estágios da sua vida glorificando a Deus. O segredo para o sucesso está aí. Tema a Deus. Busque o reino. Se entregue como o apóstolo Paulo. Renuncie. Viva uma vida para a glória dele. Renunciar, irmão, não é pegar todos os seus bens e dar na igreja. A maior briga nossa é com nós mesmos. O teu maior inimigo é você mesmo. Pastor, mas Satanás é o demoninho que fica falando na sua cabeça tonteira, né? Não. É o teu inimigo da tua alma. É o acusador que acusa de dia e noite. Tu fala para crente, teu maior inimigo é você mesmo. Quantas pessoas que cometem um pecado, e eu já ouvi assim, e vai, não fui eu, foi Satanás. Não, foi você sim, miserável. Foi você. Satanás te influenciou, te ludibriou, te enganou, você caiu na tentação, mas você pegou, você decidiu, você fez. Olha, até derrubei a água. Fui eu, não foi Satanás. Foi eu. Já saiu reportagem, irmãos. Eu matei, o cara que matou a esposa, mas não fui eu fiquei cego em mim. Foi você sim. O diabo me enganou, eu caí na tentação e eu me embriaguei. Não fui eu, foi Satanás, foi você. Quando acontece isso, quando nós perdemos o foco. Eu gostei de usar essa palavra, né? Porque é uma geraçãozinha que gosta, né? Perdemos o foco. Quem é nosso foco? Cristo. A esperança da glória. Irmãos, nós somos cristãos, como eu falei do século XXI, temos todos os acessos. Pega a juventude, pega os adultos, muitas vezes focado, extremamente focado nos estudos, focado no trabalho, focado em tudo aí fora. Mas muitas vezes uma geração não focada no Evangelho de Cristo Jesus. A minha vontade, não a de Cristo. A minha vontade. O meu reino, irmãos, o Evangelho é renúncia. Por que eu tenho que renunciar? Não, você não precisa renunciar. Você é cristão? Sou, então você tem que renunciar. Se você não é cristão, você vive sua vida aí. Mas por que um cristão tem que viver uma vida de renúncia? Primeira carta a João, capítulo 3, 16, diz que o amor é esse que ele entregou sua vida por nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Renunciar por alguém que nos amou, gratidão por alguém que nos comprou, alguém que nos lavou, alguém que nos remiu. Esse é o mistério revelado. Estávamos perdidos e Cristo nos encontrou. Deus quis dar a conhecer. Por isso, irmãos, nós vivemos em pleno século XXI. Quantas vezes eu ouvo pessoas? Eu sempre falo com muito cuidado para não ofender. E sempre temos que tomar cuidado com os extremos. Mas nós vivemos uma geração que cultua a ignorância. Isso basicamente no Brasil, né? Cultua a ignorância. Não estou falando de pessoas que não sabem ler, porque são mais sábios que muita gente aí que sabe ler. São homens e mulheres de Deus que eu conheci aí que, meu Deus, eu me calo diante deles, porque tem uma presença de Deus, uma piedade. Mas cultuar a ignorância é você não foi chamado, ou você é chamado para pregar pelo homem, não por Deus. E você cultua a ignorância. Quantas vezes eu ouvi falar? Irmãos, eu nem preparei a mensagem, eu não sei nem o que eu vou falar aqui, mas Deus vai falar. Cultuar a ignorância. A gente ainda crê que é dessa maneira, que eu pego o microfone e baixo um espírito. Gente, espírito baixar em outro lugar. Nós somos guiados o tempo todo, 24 horas, pelo Espírito Santo de Deus. Um pregador deve ser guiado pelo Espírito Santo o tempo todo, não só na hora do microfone. O Espírito Santo fala para o pregador, no caso comigo, pastor, o tempo todo. Eu já vou pregar semana que vem o capítulo 2. Deus já está ministrando no meu coração que eu vou pregar semana que vem. Não vem com essa falsa espiritualidade. Já sabe que vai pregar, não é Deus. A cultuar a ignorância. Quantas vezes eu vi, irmãos, eu não sei nem falar direito. Mas eu estou aqui para pregar. Nós prega, nós louva. Cultuar a ignorância. Cultuar. Ao mesmo tempo que nós erramos em cultuar a intelectualidade. Irmãos, nessa noite eu venho vos informar o presbiterato, o culto a vós homens. Que Deus, na suma de todas as coisas, nos quis revelar, cultuar a intelectualidade. Fala normal, gente como a gente, Deus falou a linguagem dos homens. Cristo, o homem mais sábio, Deus esvaziou da sua glória. Bem, a gente não tem noção do que é isso, que Cristo, o simbolismo de lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos, aqueles pés sujos de barro, né? Até não tinha sapato bonito. Irmãos, por isso o foco é Cristo. Por que eu vou ter um ego grande se o meu Senhor morreu humilhado, mas ressuscitou com meus pecados? Que os apóstolos do meu Senhor, que eu amo, que graças à soberania de Deus que elegeu Paulo, preservou para essa palavra ser uma bênção, não somente para os Colossenses, mas é uma bênção para nós hoje, porque nós temos a palavra de Deus preservada. Paulo morre na visão humana humilhado. Eu vou me exaltar? Então é esse equilíbrio. Cristo. Século XXI. Quantas vezes pessoas me perguntam, esse já faleceu esse homem, né? Então eu não quero entrar no mérito de salvação, não, parece há pouco tempo. Mas minha pessoa que ouvia as minhas aulas, que frequentou a aula de teologia, e disse, pastor Guilherme, o que o senhor acha de Daniel Mastral? Você não me perguntou isso, não. Não é possível. Não, porque Daniel Mastral revelou quem é a besta do Apocalipse. Fala, não, gente. Pode ser você que está ouvindo essa pessoa, não é possível. Então a gente dá ibope as coisas minúsculas. Esse senhor que faleceu já, eu estou falando do que ele falou, não se ele é salvo, não. Ele falou em um podcast, eu sei quem é o anticristo, mas eu não vou revelar para que ele tenha chance de se arrepender. Mas, gente, cultuar a ignorância. Sabe quantas milhões de visualizações tem vídeo assim? Há um livro de Rebecca Brown, Prisão dos Cativos, um livro totalmente herético. E as pessoas, uau! E a Bíblia está acessível aqui a nós o tempo todo. O tempo todo. Acessível. O Evangelho é simples. Você quer ser alguém espiritual? Um crente espiritual. Um crente piedoso. O apóstolo Paulo, irmão que se renuncia a si mesmo. Uma vida de oração, leitura da palavra, jejum, consagração. Mas e os outros aspectos de um crente espiritual? Sabe como que é ser espiritual, irmão? Amanhã você vai acordar cedo para o seu trabalho. Glória a Deus pelo seu trabalho. Talvez irmãos que faz turno não, mas você vai amanhã cedo. Levante dando glória a Deus. Levante dando... Não literalmente a glória, pulando em falsidade, mas Senhor, obrigado pelo meu trabalho, Senhor.
Senhor, comece de orando, Senhor, que eu seja uma bênção na minha empresa. Se eu sou o dono da empresa, que eu seja uma bênção dos meus funcionários. Se eu sou funcionário, que eu seja uma bênção na vida do meu patrão. Que o meu patrão veja Cristo em mim. Que os meus amigos não cristãos vejam Cristo em mim. Me ajuda a viver para a tua glória. Trabalhe, faça o seu melhor. Seja um bom pagador. Não seja um difamador. Não seja um caluniador. Ser comum nesse mundo é ser espiritual. O que é ser comum? O que é normal? Há uma canção, falsa canção, eu vi a turma do Deixa o Menino Rodar, né? Que foi falar assim, o cara canta, eu posso ser crente menino, mas eu não adultero. Como se eu não adulterar me dá base para eu ser menino, na fé. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo, mas é o mínimo. Não adulterar, não se prostituir, não se vender, é o mínimo que você espera de um cristão. Uma coisa não justifica a outra. Se eu estou menino, eu preciso mergulhar. Palavra, conhecer o mistério, porque o mistério já está revelado, irmãos. O pastor falou mistério. O mistério é Cristo. Foi revelado. Por que mistério é esse, queridos? Que Paulo está revelando. A gente não tem noção da profundidade. Esse mistério começa lá em Gênesis 3,15. Primeiro, na soberania, antes da criação do mundo. Deus elegeu Cristo. Mas na história humana, em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse mistério, irmãos, é aquela coluna de fogo que guiava o povo à noite no deserto. Ele é aquela nuvem que direcionava o povo de dia no deserto. Esse mistério é aquela vara de Arão que floresce e brota e está dentro da arca da aliança. Esse mistério era o fogo do incensário que descia do altar. Esse mistério era todas aquelas ofertas do cordeiro que era oferecido pelo pecado do povo. Esse mistério é toda a lei, toda a profecia, todas as visões dos profetas, todo o Antigo Testamento, a antiga aliança é a sombra, é o templo apontado para ele. Para Cristo, o cumprimento da promessa. E esse Cristo que morreu e ressuscitou, ele é o dono da nossa vida. Ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. E nada nos separa do amor dele, nem a morte, nem o sofrimento do presente século, nem a calúnia. Nada nos separa, irmãos. Este é o mistério revelado. Porque ele é a esperança da glória. E o termo esperança aqui, irmãos, não é esperança no português, né? Assim, de ter esperança que as coisas mudem, ter esperança que vai melhorar. Não, é uma esperança concreta, é uma esperança fatídica, certa. É a coisa que nós estamos esperando ele voltar. É verdade, ele vai vir, estamos agora. Não é uma esperança que vai acontecer. Será que vai? Não, é uma esperança certa. Ele virá. É uma esperança concreta, ele é a esperança da glória. E nós não ficaremos de fora. No verso 28 diz o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Perfeito é capacitado para a obra de Deus, irmãos. Então, servo fiel, servo que renuncia a sua própria vida por amor a Cristo, por amor à igreja. É um servo, irmãos, que tem o foco. Nada tira da sua missão. Meu alvo é Cristo. Tem uma canção do Fernandinho, né? Vou alcançar, vou viver. Meu alvo é Cristo. Cristo. E é um servo, irmãos, que olha só, o verso 28 fala 3 características dele. O seu chefe destaca essas 3 características, irmãos, que o homem de Deus, ele adverte o povo de Deus. O servo fiel, ele ensina. E ele ensina o povo de Deus com toda a sabedoria. Na primeira vez, ele anuncia, ele adverte e ele ensina. Ele anuncia o mistério que é Cristo. Ele adverte o povo, foge das heresias. Capítulo 2 vai falar, não se leve por ventos de doutrina, não vá para esses lados, não pegue esse lugar. E ele ensina. Que coisa, irmãos. O que nós aprendemos com esta palavra? Como está o nosso cristianismo? Que Deus, irmãos e irmãs, nessa noite de ceia, nos encha de Santo Espírito. E nesta manhã, na escola bíblica, eu ministrei um pouco sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, nós temos a ideia assim, de um copo, né, e transbordante. Mas não é isso.
Ser cheio do Espírito Santo, Paulo usa um contraste em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, quais foi selado para o dia da redenção. O contraste, irmãos, é o mesmo do álcool. Alguém que está alcoolizado, ele está sob o domínio do álcool, ele não está no domínio da sua vida. Ele está sendo controlado pelo álcool. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. Pastor, ser cheio do Espírito Santo é ser embriagado? Não. Ser cheio do Espírito Santo você não está sob o domínio da sua vida, mas o Espírito Santo está sob o domínio da sua vida. Ser cheio está na plenitude do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é isso. A pessoa sob o álcool, por isso que eles contrastam, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Ela está sob o domínio de si. O álcool produz o que, irmãos? O excesso. Vergonha. Produz nudez. Nós vemos na história de Noé. Produz prostituição e tantas coisas. Só leva a ruína. Ser cheio do Espírito Santo produz o quê? Justiça para a glória do Pai. Como podemos uma pessoa cheia do Espírito Santo? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, esperança, temperança, até domínio próprio. Essa é a pessoa cheia, está dominada. O apóstolo Paulo é alguém cheio do Espírito Santo. Está preso. Ele fala, Jesus, Senhor bendito, o Senhor me prendeu. Não, a palavra não está preso. Epáfras chega para ele. Não, Epáfras, é isso, pessoa dominada pelo Espírito Santo. Pessoa focada. Olha, gostei dessa palavra, foco. Então, sejamos cheios, irmãos. Sejamos dominados pelo Espírito Santo. E isso exige a quebra do nosso ego. Eu sou o dono da minha vida. Não, da minha vida quem manda é Jesus. Por isso que eu amo o louvor 319. Que eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Portanto, irmãos, buscamos ser esses servos de Deus. Serve uns aos outros, renunciando a nós mesmos. Grave uma mensagem, irmãos, na sua mente. A obra é maior do que nós. Nós não somos melhor do que ninguém. Amemos uns aos outros. Perdoemos uns aos outros, porque você e eu, todos nós que estamos aqui, fomos alcançados por esse Cristo. O mistério revelado. Tudo que a antiga aliança fazia apontava para ele. Busquemos uma vida, irmãos, anunciando o Evangelho. Sendo advertido pelo Evangelho. E ensinando o Evangelho com toda a sabedoria. Com qual propósito? De se apresentar a Cristo para a obra de Deus. Eu quero dizer, irmão e irmã, que o Espírito Santo em nós nos capacita para toda boa obra. A obra de Deus não é só pegar o microfone aqui em cima. A obra de Deus é amanhã na sua casa, no seu serviço, na sua escola, renunciando, anunciando, exortando, ensinando que Jesus é o Senhor. Sendo honesto, de boa fama, vivendo para a glória dele. Que Deus abençoe a sua família, irmão e irmã. Olhando para esta mensagem, ela quer passar essa imagem de perfeição de Paulo, mas não. Paulo já falou, foco não é ele, foco é Cristo. Podemos ser como o apóstolo Paulo, devemos nos espelhar em Cristo. Fala, Senhor, me dá, cuidado com o que você pedir, me dá fé como Paulo, vai ter umas provações iguais. Cuidado. Mas eu sempre falo, irmãos, o ardente desejo do meu coração é de cada dia parecer mais com Cristo e menos com o velho Adão. E esse é o processo de santificação. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua família, a sua casa. Saiba que Jesus é o dono da sua vida. Lance sobre ele as suas aflições. O que está aqui para mim? Jesus está no controle, irmãos. Hoje é um dia propício para falarmos de controle. Um dia de eleição, um dia de política. A política é importante. Cansei de ver, não vou falar de irmãos, liderança. Em época de política, preocupado. Nossa, comichão para saber quem ganhou, quem perdeu. Você fica... Política é importante. Mas independente de quem entra, sabemos que o rei do universo está no controle. Não tem espaço para a política no culto, tem espaço para a glória de Deus. Tem espaço para ele. Talvez você fique, o meu candidato não ganhou, fica tranquilo, Jesus está no controle. Essa vida vai passar. A política, ela é importante, irmãos. O cristão deve se envolver. Mas não no culto. Jesus está no controle da sua vida, irmãos. Jesus está no controle do universo. Ninguém que entra ou sai sem a autonomia dele.
Deus ainda, Calvino tinha uma frase, quando Deus quer punir uma nação, ele nos levanta governantes ímpios. Irmãos, é Deus quem levanta trono, é Deus quem abate trono. A gente vai lá e aperta o botão, achando que está na nossa mão, né? Mas é Deus quem constrange o coração dos homens. É Deus quem faz. O caos que aparentemente está reinando no mundo, em muitos lugares onde a política é fechada, onde o evangelho não pode entrar, Jesus está lá. Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo para o cristianismo, tem uma igreja que cresce lá, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas sabe que sangra o meu coração, irmãos. Se nós pegarmos missionários na Coreia do Norte, trouxermos para o Brasil, eles ficam com vergonha de nós, por nossas atitudes, por nossas condutas, porque eles estão dando a vida por Cristo. E muitas vezes nós estamos lá, Deus não atendeu o meu pedido, Deus não deu o meu, vamos lá, Deus não deu meu namorado, não deu minha namorada, Deus não deu meu carro, Deus não deu minha casa, Deus não me deu o número da Mega Sena. Mas tem vídeo do pastor, pregador, revelando que 5 irmãos ficariam milionários porque um ganhar na Mega Sena. Ele revela o número. E glória a Deus que não deu certo, né? Não foi o número grande. Então, irmãos, Jesus está no controle. Calma o seu coração. Jesus está no controle. Independente de quem ganha, de quem perde, Jesus está no controle. Dos poderes, soberanias. Ele é soberano sobre tudo. Isaías 40 vai nos dizer lá na frente que ele é acima de todos os exércitos, irmãos. Todas as coisas, as grandes potências são comparadas com ele como nada. Como um pingo num balde. Aí Isaías vê que é muito comparado com um pingo num balde. É como um grão de areia. É muito. Ele fala, todas as grandes potências são comparadas como um vácuo. Quais são as grandes potências hoje? China, os Estados Unidos. Porém, meus irmãos, a guerra que tem fora, a guerra no Oriente Médio, guerras e rumores de guerras, são comparados como nada. O nosso Deus tem o controle nas suas mãos. Irmãos, por isso que mantenha o foco em Cristo. Saiba que um dia isso vai cessar. Que Deus vai dar cabo a toda injustiça, porque Ele reina. Enquanto nós estamos aqui, devemos manifestar justiça. Devemos agir pelo que é certo. Devemos ter a nossa responsabilidade. Mas não esqueçamos da soberania. Está tudo perdido. Não. O Rei da Glória está no controle. Eu me lembro na época de pandemia, uma imagem que o pastor Renato Vargas apresentou. Uma pessoa assistindo a TV. Estamos perdidos. Uma pessoa leu a Bíblia. Não, calma, estamos salvos. Ou quando questionado Billy Graham. Billy Graham, o que será do mundo com esses problemas, esses tormentos? E Billy Graham dizia, calma, eu li o último livro da Bíblia. Jesus venceu. Glória a Deus. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não estamos. Não estaremos. Mas o Rei da Glória continuará eternamente reinando, governando. E toda a injustiça, toda a malandragem, toda a impiedade será condenada. Então acalma teu coração, irmão. Lance aos pés de Cristo a tua aflição, que Ele está no controle. Deus abençoe. Se coloque em pé, quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante, irmãos, essa consciência. Porque, não entrando em méritos, eu me lembro do ano de 2022. Talvez muitos pastores ficariam frustrados, porque não aconteceu o que queriam. A consciência de Jesus está no controle de tudo. Nada está perdido. Para o mundo aí fora, está tudo perdido. Para nós, temos uma vitória certa. Você abra o seu coração ao Senhor neste momento, meu irmão, minha irmã. Clame a graça de Deus sobre a sua vida, a sua família. Uma autoavaliação. Nós temos sido um servo como o apóstolo Paulo. Não da mesma, é outra época, né? Não na mesma intensidade, mas renúncia, amor, foco no Senhor Jesus Cristo, anunciar, advertir, ensinar. Abra o seu coração. Se está aflito, lance a Ele toda a ansiedade. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é a luz na escuridão, que brilha na escuridão. Ele é a paz que acalma todo o coração. Ele é o pão do faminto. Ele é a força do aflito, irmãos. Então oremos a Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Graças nós te damos nessa noite, Senhor.
Ao meditarmos nesta palavra, e nós vemos aqui, Senhor, um fiel ministro, Senhor, e o mistério revelado, Pai. Oramos para que a nossa vida, Senhor, venha a ser uma vida de renúncia para a Tua glória, Senhor. Senhor, que a nossa vontade seja a Tua vontade, Pai. Senhor, não deixa o nosso ego crescer. O Senhor é maior do que a obra. A obra é maior do que o obreiro. O obreiro não é dono da igreja, o dono da igreja é Cristo. Senhor, por isso estamos em Tuas mãos, confiando confiantemente em Ti, porque tudo está no controle da Tua vontade, Pai. Senhor, se nós pedimos, Senhor, queremos consagrar nossa casa, família, tudo que temos ao Senhor, Pai. Senhor, obrigado por esse mistério revelado, Pai, que é Cristo. Cristo é o Salvador. Cristo é o Redentor. Cristo é o Rei da Glória. Cristo é o grande eu sou. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a boa nova, o Evangelho, o poder de Deus, a boa notícia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo vivo que se encarnou. Cristo é o Senhor, o nosso Salvador. Abençoa esta casa, esta família, esse coração aflito, esse coração, Senhor, sedento da Tua palavra, da Tua voz, acalma essa tempestade, Pai. Nos purifica, nos ensina, Senhor, a cada dia progredirmos no Evangelho, Senhor. Sim, como o apóstolo Paulo, Senhor, que não olhou as dificuldades, não olhou as circunstâncias, mas focado no Senhor Jesus Cristo. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, irmã, ainda em pé.